Pessoal, bem-vindos à nossa aula número 3 aqui. E a aula número 3, ela vai trazer aqui informações para vocês sobre a aula de os conceitos de sistema de informação e como adquirir, que é uma das partes muito importantes. Então, primeira coisa, sistema de informação serve para armazenar, controlar e promover a informação dentro da organização. Quando é que isso começou? Lá atrás. Opa, desculpa, eu pulei o material. Aqui. Ótimo. Então, o que ele tem? Começou com o MRP, que era calculado à mão, depois foi utilizado. Foi depois da Segunda Guerra Mundial, o MRP, ele começou, que é o Material Resource Planning, ou seja, planejamento dos recursos materiais, a melhorar o modelo de gestão da indústria, de um modo geral. Então, a indústria manufatureira tinha 12 meses. O que eu queria receber em março do ano que vem, eu tinha que pedir hoje. Tá? E a primeira pessoa que colocou uma ideia, aí foi o Magui, ele fez um artigo me dizendo, olha, você tem que ter a previsão da capacidade de produção, um plano de produção e orçamento preliminar para comprar os materiais e procedimento para decidir com que velocidade repor os estoques. Tá? Porque tinha falta de matéria-prima, foi gasto toda a matéria-prima que estava disponível para ganhar a guerra. Isso era lá nos Estados Unidos. Simultaneamente entrou a CPM e o PERT. Aí ficou PERT, CPM, que é o que? O planejamento. Ganhou melhorias, a gente viu isso na disciplina de gestão de projetos, durante a corrida espacial, que foi o planejamento para chegar a cada uma das peças no período certo para a montagem dos foguetes. Obviamente que a mesma coisa foi aplicada dentro da indústria. Tá? Aí nós tivemos o PLC e o ROP. Então, técnicas conhecidas, mas computadores avançados. Lembre-se que era o cartão perfurado. A empresa a desenvolver o primeiro MRP foi a American Bosch Company em 59. Em BET, um cartão perfurado, gente. E aí, em 61 e 62, a J.I. Case, sob a direção do diretor Joseph Orlick, criou a primeira maneira de replanejar isso. Antes, você planejava, é o que eu vou fazer, só vou planejar 12 meses para frente. Não, vamos replanejar. E aí, em 65, começaram a declarar que o melhor uso para minimizar o tempo perdido, obter uma ótima liberação de pedidos e manter o processo de estoque acabado consistente com os objetivos das vendas. Tá? Então surgiu a cruzada na década de 60 do MRP. Eu aprendi sobre MRP do finalzinho da década de 80, início da de 90, a gente trouxe até consultorias para a Fran, nós tínhamos mainframe e começamos a implantar o MRP 2 no caso, que aí era o quê? Os recursos de produção, não só o MRP 1. Tá? Então ele é uma extensão. Um se preocupava só em garantir que o estoque de produtos acabados e o estoque de compras estivessem adequados. Aqui não. Eu tinha que planejar a empresa, a questão produtiva, capacidade de máquina, horas máquinas instaladas. Né? Então, quando você entra na indústria, você começa a entender isso de uma maneira melhor. Você precisa aprender isso por quê? Porque esses conceitos vão ser cobrados se você for para ter system. Né? Por quê? Porque você tem que entender do ERP deles lá. E o que é o ERP? É um conceito mais global, a evolução do MRP2, que é o planejamento dos recursos empresariais, ou Enterprise Resource Planning. Ou seja, eu tenho que ter um planejamento geral, tenho que fazer planejamento da minha capacidade produtiva, de mão de obra e também de materiais. Então, eu passo a dividir o trabalho em tarefas e coordenar essas tarefas para alcançar esses objetivos conforme o planejamento estratégico estabelecido e eu tenho controle e medições. Então, eu vou ter o quê? Aqueles gráficos que eu falei para vocês. Pessoal, eu quero ver o meu BI. Quanto que foi produzido hoje, quanto não produziu, porque teve parada, tá?
As principais empresas têm isso, eles não divulgam esses dados, tá? Você pode ir lá visitar, mas você não pode tirar foto, tá? Por quê? Porque você não pode levar isso para o concorrente. E ele trabalha com gestão das pessoas. Aqui, recursos humanos é uma tradução direta, então aqui no Brasil é gestão de pessoas, venda, distribuição, finanças, a controladoria, o controlling, que é o quê? O compliance que eu falei, e a logística, que eu comentei com vocês, que é o quê? O delivery, entregar, o cliente receber o produto. Então, nós temos ainda, dentro desse RP, gestão e controle de qualidade, gestão e planejamento e gestão da manutenção. O sistema ERP é a espinha dorsal do negócio. Permite esclarecer e criar uma metodologia de trabalho segundo esses padrões e pode permitir um conjunto de atividades que viabilizem isso. Então, o ERP, pessoal, ele tem como resultado a organização para que ele passe a ter fluxo de informação e fique recebendo. Poxa, vai atrasar tal pedido. O que eu vou colocar na produção de matéria-prima? O que eu consigo colocar no lugar? Consigo comprar em outro lugar? Consigo trocar o mix de produção dessa semana para não parar a fábrica? Né? Então aqui vocês começam a ter o quê? De um lado, a parte de vendas e apoio e serviços integrados. Como assim? Poxa, eu vendo, por exemplo, vou pegar um caso da Whirlpool, que é Consul, e a Electrolux. O que ele faz? Ele vende, mas ele tem todo um serviço integrado para instalar lá no cliente, dos ar-condicionados. Hoje, se tu quiser comprar um ar-condicionado, tu não vai conseguir, porque está tudo vendido e a capacidade de instalação está tomada. Mas por que eles colocaram essa parte de apoio e serviço? Para garantir que o produto dele seja bem instalado e tenha o rendimento adequado. Do outro lado, tem todos os níveis de gestão e recursos humanos, e aqui a parte de finanças, produção e estoque. Tá? Aqui esse desenho aqui eu gosto mais. Está em inglês, obviamente, mas tem aqui, ó, planejamento da produção, compras, estoque, que é o inventário, a produção efetivamente, a parte de auditoria, a gerenciamento de pessoas, que é humanos recursos, a parte de entrega, a parte de BI, certo? Tá aqui, vendas e a engenharia. Tá? Então, ou seja, o ERP fica completo. Tá? Aqui está em português, mesma coisa. De um lado, a parte de vendas e apoio ao cliente. Do outro lado, a parte de finanças, controle e gerenciamento de materiais. E a parte central, ter as informações para a diretoria e o gerenciamento. E, obviamente, o gerenciamento das potencialidades dos seus funcionários. Então, ele é integrado, né, executa as tarefas críticas, melhora a imagem da empresa, porque ela vai dizer, poxa, vou entregar, não vou entregar, está com problema. Né? A maioria do pessoal que vende já vende em cima do estoque da fábrica, não tem mais um depósito. Tá? Por que, por exemplo, uma Lojas Colombo e outras lojas, não, eu te entrego em 3 dias. Estou falando aí da Consul e outros produtos, porque ele vai tirar lá na fábrica e trazer e te entregar aqui. Muitas vezes, porque a gente vai fazer em 12 vezes. Você vai ver, nem é o boleto deles, o boleto é direto da fábrica, ele só ganha comissão de vendas. E aí eu tenho a integração de filiais, clientes, fornecedores, prestadores de serviço e os departamentos. E eu consigo fazer, usando o EDI e o EDIFACT, a integração desses sistemas. Ou seja, a Lojas Colombo está vendendo, mas poderia ser a Berlanda, poderia ser aqui nós temos a Schumann, tá? A Kerish também, são todas lojas que vendem e tem um sistema integrado com o fornecedor, gente. E ele faz o quê? Dentro da fábrica. Por que teve essa mudança desse conceito, essa integração? Até a década de 70 o cliente era o chato, era um detalhe. Pessoal, na década de 70, se você quisesse comprar um carro, um Chevette, Fusca, você pagava, esperava 3, 4 meses e rezava para não vir uma cor estranha. Opcionais não tinha nada. Opa, nos anos 80 começou a se satisfazer o desejo do cliente. Começou a ideia, o Mille Online foi o primeiro. A Fiat, você planejava como é que o Fiat e as opcionais que você ia querer ter. Obviamente que o sistema era gerenciado ali onde a Ravenna Fiat na época chamava Regata Veículos.
E vinha o Fiat para ti, principalmente o Mille, o Fiat Mille vinha com as características que você pedia. Ah, eu quero com toca-fita tal, eu quero que tenha rodas tal, tá? Opa, começou a mudar. Nos anos 90 eu tenho que antecipar o desejo do cliente, eu tenho que forçar o cliente a querer comprar. E agora, dos anos 2000 para cá, eu começo a ter o quê? O parceiro. Por que tem sistema de pontuação, gente? Por que você tem pontuação no posto de gasolina, você tem pontuação no mercado? Porque ele quer saber o que você compra. E quer saber o que? A tua frequência de compra. E aí ele vai te oferecer outras coisas, outros benefícios, sistema de desconto, cashback e tudo mais. Tudo isso é baseado em sistema, gente. E o teu ERP tem que saber disso no mercado ou no posto de gasolina que você compra, e essa informação tem que ir para onde? Para a distribuidora de combustível, tem que ir para os fornecedores. E aí eles veem, poxa, podemos agora, esse cara aqui compra bastante. Vamos dar um agradinho para ele. Ah, o Fábio compra sempre Gillette modelo tal. Joia, por que não liberar no supermercado quando o Fábio for comprar? Poxa, essa Gillette aqui, o senhor comprou já 20 modelos dela, esse 21º você vai ganhar de brinde. Você não volta lá naquele mercado? Claro que você só volta. Ou você vai ter tanto de cashback para gastar em outros produtos. E aqui o histórico, tá? Então, lá na década de 70, eu trabalhei na década de 80, então 70 e 80 nos Estados Unidos, significa 70 e 80 aqui no Brasil, 80 e 90, os sistemas eram tudo desintegrados, gente. Eram módulos separados. Eu mesmo desenvolvi módulos que não eram integrados. A gente tinha uma estrutura na movimentação de estoque, uma estrutura na que era compras, né? E a outra no faturamento. Depois nós tivemos que trabalhar para integrar essa questão de código. O uso de código de barra, aquele 789, ajudou muito, porque aí a gente começou a usar aquele sistema e não mais códigos internos. Por quê? Porque aquele código ele passou a ser universal. Depois ele começou a ser integrado do lado do fornecedor e do lado do cliente. E agora, aqui, ó, há uma integração direta desses sistemas, que é o padrão EDI e EDIFACT que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, no ciclo evolutivo, pessoal, nós tínhamos os sistemas de transacionais, começou a ter o sistema de informação gerencial, foi lançado aqui na década de 60 para 70, os sistemas de apoio ao escritório, que é Word, Excel, etc e tal. Aí tio Steve Jobs e tio Bill Gates participaram muito. Os sistemas de apoio à decisão, os sistemas especialistas, os ERPs ganharam foco na década de 90 para os anos 2000. E agora o foco é CRM, o relacionamento com o cliente. E o BI, Business Intelligence, que vocês viram ali naquele lá que eu coloquei. Então o conceito do ERP, ele passa a ser uma arquitetura de software para ajudar no planejamento. Como você compra um sistema? Uma indústria quer comprar um sistema, uma loja. Primeiro, preparação, define o escopo. Que nem na engenharia de software, qual é o escopo do sistema? O alinhamento estratégico. Essas regras de negócio são iguais aos requisitos da engenharia de software, só que num nível macro e também mais detalhado. Especificação dessas necessidades funcionais. Aonde, que plataformas que ele vai rodar, etc e tal. Qualifica os fornecedores. Aí esses fornecedores têm que fazer uma apresentação, um workshop. Eu, quando trabalhava na Fran, visitei 5 empresas de software diferentes para depois nós escolhermos o que é hoje TOTUS, que na época era Data Center da desculpa, DataSul, não Data Center, DataSul de Joinville. Depois juntaram a Microsiga e a DataSul e virou o TOTUS, tá? Que hoje ainda funciona lá na Fran. Essa avaliação funcional, fomos visitar indústrias que usavam o sistema. A avaliação tecnológica, tá? Qual é a facilidade de evoluir esse sistema? Tu tem que cuidar para evitar de ficar preso a uma tecnologia ultrapassada. Então, por exemplo, por que a Delsoft, o Frigorífico Pamplona, o CIASC e a Prefeitura de Blumenau usam ainda o Genexus? Porque ele te dá uma liberdade de manter o que você desenvolveu e pegar a tecnologia mais avançada, claro que obviamente nesse caso baseado em Microsoft, em termos de linguagem. É o .NET, é Java, é C, né? Sem mudar o teu desenvolvimento. Você tem que mudar só as interfaces.
definição dos cenários de implantação. Normalmente se começa em duas frentes, uma na parte de compras e a outra na parte de vendas. Todos os dois começam com pedido e com cadastramento, e você vai indo até que você começa a ter a alimentação e a troca efetiva do sistema de gerenciamento de recebimentos e pagamentos. Qualificação final desses fornecedores e avaliação comercial, quem vai dar o melhor preço. Então, aqui a Perfeito. ideia dos melhores, estamos acabando aqui, né? Dos maiores ERPs do Brasil. Então, Logocenter e SA aqui. O SAP é o maior do Brasil ainda. DataSul e Microsiga se juntaram para poder competir com SAP, tá? Oracle J. Edwards. E na Europa, aqui, a Oracle tem 18, a SAP tem 20. Desculpa, aqui no Brasil, a TOTUS aqui agora já atualizada, e junto comprar a Microsiga, tem 39. Na Europa aqui, para encerrar a aula de hoje, nós temos o SAP, que daí ele tem 32% do mercado, contra 32% de vários outros e 13% desse aqui. Certo, pessoal? Então, vou encerrar a aula aqui e já publico para vocês em seguida.